Olá, sejam bem-vindos ao Minuto Certo. Qual é a influência do jovem na política do país? Ainda há vontade de participar e esperança de mudar as coisas? Para alguns, essa é uma realidade possível. Ricardo Michele, nosso entrevistado de hoje, é assistente social e atua na Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. Já militou no movimento estudantil e no universitário. Hoje, ele participa também do Rotaract Clube Curitiba Oeste, que visa a transformação social e humanitária. Também está aqui no estúdio o jornalista Eduardo Santana, da Tribuna do Paraná, do Grupo Paranaense de Comunicação, o GRPcom. E nossa equipe de reportagem foi à universidade para descobrir como se dá a relação do jovem com a política. Dados do IBGE mostram que 3/4 da população de 16 e 17 anos optou por não fazer o título de eleitor. Isso reflete um desinteresse político por parte desses jovens que irão escolher os futuros representantes do país. Mas por que será que eles se sentem tão distantes da política? Eu acredito que hoje no país a política em si acabou ficando escassa e o que acontece muito hoje é a politicagem. Acho que meio por desacreditar na política também e um pouco da cultura do nosso país. As gerações anteriores aos nossos pais, nossos avós, eles aprendiam no colégio, nas faculdades o que era política, aprendiam a buscar os seus direitos e a nossa geração é uma geração acomodada. Em julho de 2013, milhares de pessoas foram às ruas para manifestar sua insatisfação com o sistema político. Os jovens mostraram que têm força e que podem movimentar o país. Há mais de 20 anos que movimentações de grande proporção não aconteciam. A última havia sido em 1992, quando adolescentes foram às ruas com os rostos pintados para protestar contra as falhas do governo Collor. Já naquela época, o manifesto foi inspirado na classe jovem dos anos 60, que mostrava descontentamento com a ditadura. A movimentação reuniu mais de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro em junho de 1968. O passado mostrou o poder de mudança. Resta agora ver se nas próximas eleições a União Jovem com voto consciente vai traçar um novo rumo para o país. Bom, Ricardo, como foi mostrado na reportagem, a faixa de eleitores aí que engloba os jovens de 16, 17 anos corresponde aí a 1.100.000 pessoas do eleitorado atual, né? No entanto, houve uma queda nesse número aí de 2010 para hoje. Bom, caiu aí de 2.300.000 para 1.600.000 eleitores atualmente. Por que isso aconteceu na sua visão? Eu acho que é uma decorrência de uma sequência de fatos. Como a própria reportagem colocou pelo depoimento das pessoas, há um descrédito no contexto de política como um todo. E talvez eu não consegui relacionar que política também está relacionada às nossas escolhas no dia a dia, e não simplesmente a ir à urna e votar. Por um outro lado, a não participar do processo eleitoral é também uma forma de protesto. Então, eu consegui olhar essa diminuição do número de eleitores tanto pelo lado negativo, como um protesto e não participação, e permitir, como algum colocou ali, que a sociedade para ser comandada ou que outros façam essa escolha, mas, ao mesmo tempo, eu colocar que não é tão atrativo para que o jovem tenha o interesse em assumir esse controle e realmente fazer parte dessa mudança. Entendi. Bom, Eduardo, você pode fazer a sua primeira pergunta, por favor? Ricardo, a gente viu ano passado todas as manifestações de junho e esse ano teve esse número aí que caiu o número de jovens que decidiram por não votar, né? E hoje em dia tem a internet, as redes sociais são ferramentas importantes e rápidas para difundir as informações, enfim. Isso é usado de maneira errada, a partir do momento em que essa informação que é importante votar e participar de outras políticas, não só na política, não só na urna, né, mas de outras políticas na vida da pessoa. Essas ferramentas da internet, redes sociais, enfim, elas são utilizadas de maneira errada, há uma falha nessa mensagem. Eu acho que a maior falha é o que acontece depois do curtir. A gente está falando da população entre 15 e 29 anos de idade no país, que representa uma faixa de 48 milhões de pessoas. Então, dessa população, nós temos jovens adultos, jovens adolescentes, que veio com a construção da Política Nacional de Juventude, essa segregação ou dimensionamento do que é o jovem no país. Só que mais do que isso, é ver o que está acontecendo além da participação nas redes sociais.
Os movimentos do ano passado foram muito positivos, que, como a grande mídia noticiou, a juventude saiu do Facebook. E mais do que isso, mostrou que essa juventude tinha voz, tinha uma bandeira e levantou que ela queria uma mudança. Só que 6 meses depois, todo mundo voltou para casa, ficou sentado e acabou. Então a gente esperou que houvesse um movimento Não Vai Ter Copa, ou um movimento de transformação social, jovens participando das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores, participando da construção de plano de diretores de cidades, que realmente todo mundo estava abraçando tudo aquilo e parou. Então, de 2013 para 2014, é um lapso de tempo muito curto e uma mudança muito drástica. Então, a inércia que se criou nesse momento entre todas as manifestações, todo mundo ir para a rua por uma bandeira, todo mundo levantar o seu próprio cartaz, qual era a sua bandeira que se discutia naquele momento, isso foi ficando. Então, talvez a ausência que nós tenhamos nesse momento é de algum lugar, um espaço que realmente reúna todas essas bandeiras que foram levantadas, que ficou claro que elas existem, mas que principalmente qual é o passo que vem depois. Então, não é simplesmente eu participar do manifesto online, assinar a petição online, ou simplesmente curtir a fanpage que está com aquela... indo de encontro com aquilo que eu penso, mas é o que acontece depois da rede social. E diante disso, como é que você vê o jovem na vida pública hoje? Dentro da vida pública, nós temos espaços que permitem a participação social dessa juventude, só que hoje ainda o número de jovens que estão organizados enquanto sociedade civil, ele é tímido. Então, nós temos, se observarmos na própria academia, a universidade, ela não está pronta para discutir essa participação social da juventude. Se a gente colocar dentro das universidades públicas, a participação dos jovens dentro de centros acadêmicos e diretórios é muito maior se for comparar com as universidades privadas. Não que esses espaços não existam, mas a forma dessa militância é muito mais visível. Então, a discussão é que, por mais que tenhamos espaços, esses espaços eles devem ser atrativos para a participação desse jovem. Então, a discussão cada vez mais, nós temos agora a campanha política, que é um viés completamente diferente comparado a 15 anos atrás, que ela hoje é muito mais digital, tem hangouts, tem participação online, construção de proposta, debate, só que é além disso. Então, nós temos sabatinas abertas com os candidatos, nós temos espaços de acompanhamento do plano de governo, se ele vem sendo executado, se não vem sendo acompanhado, como foi planejado isso, e mais do que isso, a provocação eu estou participando nesse momento antes da eleição e não somente no dia da votação. Então, é aproveitar esse espaço que existe realmente, só que quem está de fora dessa sociedade organizada ou não vem participando disso de forma proativa, ele vem sendo levado no meio da multidão. Então, ou ele participa, ou ele vai lá, vota, porque o voto é obrigatório, ou simplesmente ele fez a escolha em não tirar o título de eleitor e não participar do processo. Na próxima, quando for obrigatório, por outras questões que eu vou precisar do meu comprovante de participação no processo eleitoral, eu faço meu título. Entendi. Eduardo, sua próxima pergunta, por favor. Ricardo, você falou, você passou uma informação interessante ali, que os jovens de universidades públicas têm mais interesse pela política do que as privadas. Eu, como repórter da Tribuna, estou muito nos bairros, nos bolsões de Curitiba. E o que eu percebo é que o engajamento é maior, não só os jovens universitários, mas também jovens de ensino médio, ensino fundamental. Eles estão mais por dentro do que está acontecendo e sabem o que tem que fazer para tentar mudar a realidade que eles vivem, enfim. Por que isso acontece? Bom, primeiramente a gente pode vincular isso... Deixa eu fechar a minha pergunta. Por que o jovem de classe média alta, para cima disso, não está tão engajado quanto o jovem? Por ele ter problema? Eu digo, o jovem que mora nas comunidades, ele tem problema e por isso ele dá um passo à frente, o jovem... Eu vejo que muito mais, eu não coloco que ele tem um problema, mas talvez ele seja inserido em um contexto em que o desejo dele de transformar esse contexto seja muito maior. A gente está com um boom no momento da geração neném, que vinha sido discutido há alguns anos já pelo IBGE. As PNADs apontavam um grande número de jovens que não estudavam, que não trabalhavam, jovens que abandonavam a escola ou a universidade por questão de trabalho, composição familiar, e esse conjunto de fatores que vem proporcionando muitas vezes essa participação. Ao mesmo tempo, o ensino público, por mais que ele não seja completamente formado por pessoas que estudaram na rede pública de ensino, mas a forma como isso se aplica nessa participação é muito maior. Porque o corpo docente participa muito mais das decisões de aplicação de recurso, a questão da participação de professores, quadros de funcionários, investimentos que acontecem naqueles campos. Na universidade privada, a gente tem um grupo que faz toda essa gestão. Então, essa participação, não que ela seja figurativa, mas ela é menos presente ou então muito mais tímida. Há também, dentro da universidade privada, claro,
há interesses correlatos, há a questão do universidade ser privada, sempre tem alguém que controla, um grupo, tudo mais, e que dentro da universidade pública, talvez o fato dessa participação social, ela ser mais transparente, mais clara ou mais presente também, faça com que os estudantes que estão inseridos hoje dentro do contexto público, independente de terem se formado no ensino público ou no ensino privado, tenham uma participação mais efetiva. Bom, Ricardo, há um certo distanciamento dos partidos políticos em geral para com os jovens ou não? Eu discordo. Hoje você vê que todo partido político ele tem organizado a sua estrutura jovem, sua ala jovem. E essa militância jovem, ela vem ao mesmo tempo dando uma renovação nas diretrizes dos partidos políticos. Se nós observarmos os grandes partidos políticos, o maior número de eleitores no Brasil, nós temos todos com uma pauta paralela, além dos eleitores convencionais, mas há uma pauta voltada a esse público jovem, esse jovem eleitor, que é discutida principalmente pelas lideranças jovens dos partidos. Então é uma possibilidade, é uma oportunidade da renovação dessa construção de política partidária e, ao mesmo tempo, ela reflete uma discussão da juventude brasileira como um todo. Entendi. Eduardo, sua última pergunta, por favor. Você falou de engajamento ali, né? Qual é a pauta principal, enfim, qual que é o tema que você que está envolvido com esse pessoal, com esse grupo, o que você percebe deles? Qual que é o engajamento, a pauta principal para o engajamento político, enfim, da participação? O que você percebe? Eu vejo que a pauta principal ela vem daquilo que é a necessidade do jovem hoje. Então é a discussão da política de trabalho, mas vinculada à política de qualificação profissional, é a discussão da formação ou até mesmo a inserção do jovem no mercado de trabalho, é a discussão do ensino gratuito ou privado de qualidade, mas principalmente o ensino universitário. Nós temos hoje um grande número de jovens que se formam no ensino médio e não continuam na carreira universitária. Ao mesmo tempo, nós temos uma discussão de um ensino superior que ele é basicamente privado, ele não é público. Nós não temos uma pauta que é construída na efetivação da ampliação desse número de vagas. Nós temos um esforço gigante de estados que muitas vezes buscam alternativa na oferta de ensino público superior, só que foram financiados pelos governos do estado, numa contrapartida que o governo federal vem assumindo o compromisso em cofinanciar as vagas para os estudantes de baixa renda, através dos programas como o ProUni, através das universidades privadas. Então, é um tapa-buraco. Então, momentaneamente, eu resolvo a situação, insiro esse jovem dentro da academia, mas, ao mesmo tempo, eu não soluciono o problema da ausência de vaga. E, ao mesmo tempo, eu discutir a qualidade desse ensino que vem sendo ofertado. Porque não é simplesmente eu colocar o jovem dentro da sala de aula ou inserir o jovem dentro do mercado de trabalho, mas eu ter possibilidades que esse jovem tenha condição de permanecer na escola, de permanecer qualificado no mercado de trabalho. Para fechar, só queria perguntar, esse ambiente digital, ele reflete o que acontece nas ruas, o que acontece nas urnas? Ainda é cedo para falar, porque essa é a primeira eleição que a gente vai ver que o jovem está participando nas redes sociais, né? Mas esse ambiente reflete? Em parte, sim. Por outros lados, nós sabemos que as nossas timelines são manipuladas todos os dias de acordo com aquilo que a gente curte ou não curte, ou com aquilo que a gente compartilha ou não compartilha. Eu vejo que, a longo prazo, pode ser que tenhamos uma forma de mensurar isso. Hoje, ainda que timidamente, nós conseguimos ver a avaliação. A partir do momento que a pessoa, ou o candidato, ele coloca uma foto, e você observar que o guest dele está lotado de comentário, como esses comentários estão refletindo, já é positivo. Só que a partir do momento, como aquilo chega para todo mundo, isso já não tem como mensurar. Porque a partir do momento eu posso baixar um aplicativo no meu computador para eu não me distrair na rede social, eu não vou ver nada, somente aquilo que eu acessar ou a página que eu acessar realmente. Que isso vem acontecendo muito, por um lado. Eu prefiro, para fazer os trabalhos do curso, então eu baixo o aplicativo no meu navegador e o Facebook fecha. Eu já não vou acessar, não vai aparecer mais nada. Então, essas ferramentas, esse cruzar de informações, ele tem que se tornar muito mais atrativo do que simplesmente uma poluição visual gigante, todo mundo pedindo a mesma coisa e todo mundo gritando para todos os lados e, no fim, um grande tumulto mesmo, né? E que eu não tenho um produto pleno a ser extraído disso. Tá certo, então, Ricardo, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua participação também, Eduardo. E o Minuto Certo chegou ao fim. Muito obrigado e até o próximo programa.